para tudo que você tá fazendo, porque as duas notícias que eu vou te mostrar agora são inacreditáveis. Após Lula desafiar Donald Trump, presidente americano, envia carta ao governo do Rio de Janeiro e declara total apoio às operações no combate ao narcoterrorismo no Rio de Janeiro, que é disfarçado por tráfico de drogas. O governo Lula e a Agência Brasileira de Inteligência expressam profunda apreensão com a possibilidade de os Estados Unidos ampliarem suas operações militares para território nacional, além das ações já em curso na Venezuela e na Colômbia. Analistas de inteligência e fontes do Palácio do Planalto alertam que essa expansão poderia ser justificada sob o pretexto de combate ao narcoterrorismo, um conceito promovido vigorosamente pelo presidente Donald Trump desde o início de seu mandato em 2025. A situação ganha contornos ainda mais alarmantes após as recentes operações de alto impacto no Rio de Janeiro, que resultaram na neutralização de quase 120 membros de facções criminosas e uma declaração oficial de Washington sinalizando apoio irrestrito ao governo estadual fluminense. A semana passada marcou um ponto de inflexão na guerra urbana contra o crime organizado no Brasil. Forças especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, lideradas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, executaram a Operação Contenção nos complexos da Penha e do Alemão, redutos históricos do Comando Vermelho. A ação, que envolveu helicópteros equipados com metralhadoras pesadas, drones de vigilância térmica e equipes de elite armadas com fuzis de precisão e escudos balísticos, resultou na baixa de 115 criminosos, número preliminar ainda pendente de confirmação judicial, e na prisão de dezenas de suspeitos. 4 policiais militares foram mortos no confronto, que durou mais de 12 horas e mobilizou cerca de 1.200 agentes, incluindo veículos blindados e unidades de inteligência tática. Essas operações, descritas por oficiais como cirúrgicas e de alta letalidade, visavam desmantelar rotas de tráfico de armas e drogas que abastecem não apenas o Rio, mas também redes transnacionais ligadas à Venezuela e à Colômbia. Armas pesadas, como fuzis automáticos contrabandeados e granadas de fragmentação, foram apreendidas em bunkers subterrâneos, revelando a sofisticação militar das facções. No entanto, o sucesso tático da ação paradoxalmente alimentou os temores em Brasília. A agência de inteligência interpreta esses resultados como um fator catalisador para intervenções externas, especialmente porque o governo estadual do Rio de Janeiro, sob o comando do governador Cláudio Castro, tem demonstrado abertura para parcerias militares estrangeiras. O governo dos Estados Unidos enviou uma comunicação oficial ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos. A missiva, assinada por um representante da Administração de Execução de Leis sobre Drogas, expressa profundo pesar pela perda dos 4 policiais e enaltece sua coragem e dedicação. Mais do que condolências, o documento é um manifesto de disponibilidade. Reconhece o valor dos profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública e se coloca à disposição para qualquer apoio necessário. Autoridades fluminenses interpretam isso como um sinal verde para cooperações operacionais, incluindo o compartilhamento de inteligência avançada e treinamento especializado. Essa declaração de apoio não surge isolada. Desde meados de 2025, autoridades americanas têm pressionado o Brasil para reformular sua legislação e enquadrar facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. O argumento de Washington é que o crime organizado, impulsionado pelo narcotráfico, representa uma ameaça à segurança hemisférica, justificando ações unilaterais sob o conceito de narcoterrorismo, termo utilizado por Trump para descrever ataques a embarcações rápidas no Caribe e no Pacífico Oriental, que já resultaram em dezenas de baixas. Na região, os Estados Unidos mobilizaram um arsenal impressionante, milhares de militares, caças avançados, bombardeiros estratégicos, drones de combate, navios de guerra, submarinos nucleares e o maior porta-aviões do mundo, com capacidade para dezenas de aeronaves e mísseis de longo alcance. Para a Agência de Inteligência Brasileira, essa presença naval e aérea no Caribe, a poucos milhares de quilômetros das costas nacionais, é um prenúncio de riscos maiores.
Relatórios internos destacam que uma eventual classificação das facções como terroristas abriria portas para operações de precisão em solo brasileiro, sem necessidade de aprovação prévia das instituições nacionais. Um analista sênior alerta que isso poderia envolver drones armados sobrevoando áreas urbanas, lançando mísseis contra alvos específicos com base em inteligência estrangeira, configurando uma incursão soberana disfarçada de assistência. A recusa do governo federal em adotar essa mudança legal, baseada na legislação antiterrorismo de 2016, que exige motivação política ou religiosa e não mero ganho econômico, é percebida em Washington como uma forma de obstrução deliberada. A tensão diplomática se agrava pela percepção de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adota uma postura ambígua no combate às facções. Enquanto estados como o Rio de Janeiro clamam por reforços internacionais, Brasília prioriza abordagens diplomáticas e de direitos humanos, rejeitando sanções unilaterais ou classificações terroristas. Críticos nos Estados Unidos veem nisso uma conivência tácita, especialmente diante de dados que mostram as facções controlando grande parte das prisões brasileiras, exportando drogas para outros continentes via rotas amazônicas e expandindo influência para países vizinhos. Em 2025, incidentes de violência contra forças de segurança somam centenas, com uso de tecnologias como drones armados e explosivos improvisados. As principais facções, com dezenas de milhares de membros, empregam táticas paramilitares, incluindo treinamentos em territórios estrangeiros. Especialistas militares argumentam que a incorporação seletiva de mecanismos anti-terror, como prazos estendidos para prisões e bloqueio imediato de ativos financeiros, fortaleceria as forças nacionais sem comprometer a soberania. Não precisamos de intervenções estrangeiras em áreas urbanas. Precisamos de recursos locais aprimorados e treinamento interno. Chamar o crime organizado de terrorismo é convidar influências externas para decisões internas. A pressão americana não arrefece. Trump, em manifestações recentes, não poupou críticas a governos vizinhos, ameaçando mudanças de regime e mobilizações adicionais. Uma inclusão das facções brasileiras em listas internacionais de terrorismo poderia congelar ativos financeiros e justificar vigilância ampliada sobre o Atlântico Sul. Para a inteligência brasileira, o risco é evidente. O país, vítima colateral de sua própria guerra interna, pode se tornar o próximo foco em uma doutrina que enxerga o narcotráfico não como crime, mas como guerra híbrida. A diplomacia brasileira, por ora, aposta em canais bilaterais para conter a escalada, com reuniões internacionais planejadas para reforçar a soberania regional. Mas com facções ganhando terreno e Washington à espreita, o equilíbrio entre combate interno e defesa externa nunca pareceu tão frágil. O que inicia como uma oferta de apoio pode evoluir para uma presença indesejada, colocando o Brasil no centro de um tabuleiro geopolítico complexo. Para tudo o que você está fazendo, porque as duas notícias que eu vou te mostrar agora são inacreditáveis. Primeiro, como o Moraes tinha aceitado se encontrar com a advogada que advoga para o Comando Vermelho e para a gente como criminoso Marcinho VP, um dos maiores narcotraficantes do Brasil, que é pai do rapper Juan. E depois, como que o Moraes voltou atrás quando viu que isso pegou mal, pegou muito mal. Bora aqui então direto ao primeiro ponto nesse nosso encontro com justiça. Depois da mega operação do Rio de Janeiro, o que aconteceu? Alexandre de Moraes assumiu a DPF das favelas e aí ele deu lá uma canetada, uma decisão com várias exigências ao governo fluminense e também ele agendou audiências. A audiência com quem, Deltan? Com as polícias, com o governo, para entender como melhor combater as facções, sim, mas também com as tais ONGs de direitos humanos interessadas no processo. Aí, no meio dessas ONGs e movimentos sociais, está o Instituto Anjos da Liberdade. Deve só cuidar de anjinho, né, gente? Ele é da advogada Flávia Frois, ninguém mais, ninguém menos do que a advogada que representa o Marcinho VP, um dos maiores traficantes da história do Rio, pai do rapper Juan. Então, sim, gente, o ministro Alexandre de Moraes ele marcou de se encontrar com uma ONG de uma advogada que representa o Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho, condenado a mais de 30 anos de prisão por vários crimes horríveis. Que genial, né? Que eu não sei onde é que estava com a cabeça o Alexandre de Moraes quando ele decidiu fazer esse encontro. Ou melhor, até sei, porque ele deu tanta decisão já absurda, ruim, que dá pra ver que não tá no lugar a cabeça dele.
Ó, a situação é tão esdrúxula que essa ONG, ela já pediu até que a operação da polícia lá no Rio de Janeiro seja investigada por Moraes por uma conexão imaginária com os inquéritos da tal da tentativa do golpe. Usou a criatividade aí, né? Mas o ministro gosta que use a criatividade, né? Então tentou vincular as duas coisas. Se você achou pouco, tem mais, gente. Olha aqui essa notícia do jornal O Globo. Polícia Federal vê indícios de repasse de facção à campanha de quem? Da advogada Flávia. Ela que também advoga pro Jairinho, que teria usado parte do valor para comprar uma BMW. Olha ela aí, ó, que elegante. Olha só, hein? Se você achou pouco, gente, é isso aí. É isso aí, olha o tamanho do absurdo. Então, simplesmente a Flávia Frois, advogada do Marcinho VP e do CV, que estava para se encontrar com Alexandre de Moraes, ela foi investigada pela Polícia Federal por suspeita de receber dinheiro do CV para a sua campanha a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Agora você está começando a entender como que aquela Câmara dos Deputados é tão ruim, tem tanta gente ruim, né? Ainda bem que ela não se elegeu, mas você acha que outras pessoas não se elegeram? Vai me contando aí nos comentários e olha aqui, ó. Segundo a investigação, a Flávia Frois pediu ajuda financeira a Márcio dos Santos Nepomuceno, tal do Marcinho VP, durante visita ao presídio. A Polícia Federal apontou em inquérito que apurou a interferência do tráfico nas eleições de 22, fortes indícios de que ela, a Flávia Frois, que concorreu ao cargo de deputada federal, tenha recebido dinheiro da maior facção criminosa do seu estado para a campanha. Que gente bacana para encontrar com o ministro do STF, não é? Agora, antes da gente ir para o segundo ponto, em que eu vou te mostrar como que o Moraes voltou atrás depois que esse encontro pegou muito mal, você já sabe, senta o dedo aí no like assim, né? Não é assim, é aqui, mas é no like. Se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada. E vamos agora direto para o segundo ponto com essa matéria fresquinha, que é Breaking News, que saiu no Metrópolis. Moraes barra representantes de facções em reunião com o STF. Opa, pegou mal, né? Olha aqui o que o Moraes acabou de decidir agora mesmo. A participação de representantes concomitantemente de institutos e de réus condenados criminalmente. Ele tá falando aqui da advogada, porque ela representa o instituto, aquele Anjinhos da Liberdade, né? E os réus condenados criminalmente por participação em organização criminosa não se mostra adequada, porque essa representação pessoal deve ser realizada em processos subjetivos pertinentes e não na jurisdição constitucional. Gente, isso aqui é uma desculpinha. Moraes não enfrentou sério na questão. Qual a desculpinha que ele usou? Ele falou, se ela advogar pro cara que é da organização criminosa, ela tem que advogar lá no processo e não aqui no Supremo. Ok que ela tem que advogar no processo, mas isso, pela razão que o Moraes deu, não impede ela de estar lá, junto com as outras ONGs, junto com outras pessoas vinculadas ao tráfico, às facções, porque ele sabe que várias dessas ONGs são vinculadas ao tráfico e facções. Qual que era a razão que ele tinha que dar? Ele tinha que dar a seguinte razão: gente do tráfico, do crime organizado, gente vinculada a eles, não tem que estar aqui discutindo política pública de segurança. É que nem, vamos dizer, é que nem você discutir com o rato como ele não deve comer o queijo. Não tem a ver, não pode. Então ele deu uma desculpinha em vez de enfrentar o problema. Porque essa razão que ele deu aí se aplicava também para os outros. Ninguém tem que estar lá discutindo questão constitucional. Se tem alguma questão particular, que discuta nos seus processos próprios. Mas pelo menos, gente, pelo menos o bom senso venceu. Isso aqui era o mínimo que a sociedade brasileira esperava. Que o STF não virasse um palco para a advogada de uma das maiores organizações criminosas do mundo se vitimizar, atacar as polícias e discutir medidas de segurança pública.